Meu nome é Jorge Matos, eu sou professor do Instituto de Física Teórica, eu trabalho numa área de interface entre relatividade e mecânica quântica. Nós tivemos hoje uma conversa muito interessante sobre ciência e anticiência. Por que a ciência é interessante, por que a ciência tem se mostrado uma ameaça para algumas pessoas, avançando em fronteiras que antes pertenciam à metafísica. E a minha sensação é mais do que... A minha sensação final dessa conversa, eu acho que eu posso reduzir, ou posso resumir, na seguinte afirmação. O mundo seria melhor se as pessoas todas sentissem que cada uma delas é um ser quase que abandonado nesse planeta, em que ele é postado nesse planeta sem um manual de instruções. Se as pessoas entendessem que todas as pessoas sentem dessa carência, dessa sensação de fragilidade diante da própria vida, eu acho que nós teríamos uma humanidade muito mais unida e menos fragmentada. Eu acho que ela é fragmentada um pouco pela sensação de falta de corpo, e esse corpo eu acho que seria criado se nós tivéssemos uma sensação de comunidade bem mais ampla, em que a sociedade planetária fosse essa comunidade. A pergunta é, o que nos liga a todos para que isso possa ser criado? E eu acho que a resposta é, o que nos liga a todos é essa sensação de fragilidade diante da vida. Essa sensação de fragilidade diante da vida e de impotência é o que deveria nos unir a todos e tornar dessa comunidade planetária uma verdadeira comunidade com senso de corpo. E eu acho que nesse caso nós teríamos uma vida mais feliz e com mais chances de sobrevivência como espécie. O problema de tudo isso, apesar das palavras eu acho que serem bonitas, é os instintos humanos. Os instintos humanos, eles correm contra essa sensação racional, que eu acho que é partilhada pela maior parte das pessoas que me ouvem, que é instintos de egoísmo e tudo mais que nos trouxe como espécie até aqui. Então temos duas forças agindo nos seres humanos e o que vencer nessas forças é o que vai determinar a humanidade como espécie no futuro. Oi pessoal, bem-vindo ao Quem Somos Nós, que é o nosso Slow Talk. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas nos 6 anos e tanto que a gente já tem, vai no quemsomosnós.com.br e escolhe a plataforma que você prefere, YouTube, Spotify, SoundCloud, como for. Hoje a gente está continuando a série sobre ciência e como o consenso científico tem sido contestado por diferentes movimentos. A conversa de hoje esclarece como a ciência chegou a respostas que temos hoje e por que elas fazem sentido. Para falar sobre o tema, o professor do Instituto de Física da Unesp e livre docente pelo Instituto de Matemática da Unicamp, Jorge Matsas. Quem é você? Meu nome é Jorge Matsas, eu sou professor do Instituto de Física Teórica da Unesp aqui em São Paulo. Você quer saber mais sobre mim? Além do... Claro. Bom, eu trabalho em relatividade, numa interface entre relatividade e mecânica quântica. E, bom, basicamente as minhas atividades diárias se dividem entre pesquisa, um pouco de ensino, porque o instituto em que eu trabalho, nós não temos graduação, só temos pós-graduação. Então ele é muito focado em pesquisa e formação de pessoal e um pouco menos em ensino. E algumas vezes, como nesse momento, eu faço alguma extensão. Eu tento ajudar a população a entender melhor esse mundo científico em que nós vivemos. Por que você escolheu o caminho da ciência? Bom, olha, sinceramente essa é fácil de eu responder. Porque, veja, a minha formação toda, o meu ensino médio, ele aconteceu na década de 70, que era uma época muito conturbada. E a ciência nos mostra que há ordem mesmo onde parece que há apenas caos. Então, a ciência em si fazia muito bem para a minha
saúde mental, porque ela mostrava que por trás de toda a confusão havia ordem. Então eu não tive dúvida nenhuma em ir para a ciência, e em particular para ciências exatas, que são aquelas em que você consegue usar a matemática de maneira mais eficiente, e não existe nada mais organizado que a matemática. E depois, por que a física? Por que você não ficou na matemática? Exato. Eu fiquei um pouco em dúvida entre a matemática e a física, mas a física ela tinha um mistério a mais, que era a compreensão dessa estrutura básica que forma o universo, que é o espaço e o tempo. E eu era muito fascinado desde sempre com o espaço e o tempo, e, portanto, física era a matéria, a disciplina onde eu poderia entender melhor essa estrutura. E as tuas expectativas daquela época foram alcançadas agora, se olhando para trás? Era isso mesmo? Olha, eu digo para você que muito mais do que eu esperava, realmente. Muito mais. Uma coisa que a ciência nos ensina todos os dias, de uma maneira muito mais intensa do que eu podia esperar na época, é que o mundo, o universo que nós vivemos, ele é muito menos trivial do que os noticiários sugerem para a gente. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que quando você, por exemplo, estuda a relatividade, que diz como que é a estrutura do espaço-tempo, em que, por exemplo, o tempo ele é relativo ao observador, e a mecânica quântica, que diz que certas perguntas que parecem muito óbvias para a nossa influência, para a nossa experiência cotidiana não fazem qualquer sentido, vou dar um exemplo para você. Na nossa experiência cotidiana, você pode perguntar, faz muito sentido você perguntar qual é a posição e a velocidade de uma partícula num certo instante. E você, segundo a física clássica, não quântica, você poderia ter uma precisão absoluta, tanto na posição quanto na velocidade. A mecânica quântica nos ensina que isso é impossível. É impossível você saber com infinita precisão a posição e a velocidade de uma partícula em um certo instante. Isso é algo que vai muito além da nossa compreensão clássica e ensina sobretudo o seguinte, que nem todas as perguntas que parecem fazer sentido fazem sentido. É a natureza que decide quais são as perguntas que fazem sentido serem feitas. Então, esse tipo de compreensão, em última instância, mostra que o universo em que nós vivemos, não só o universo que nós vivemos, nós somos parte desse universo. De certa maneira, quando nós entendemos algo, o universo entende algo sobre si. Isso é algo que eu, na época que eu escolhi ciência como sendo a minha disciplina, eu não tinha percebido, e hoje, todos os dias, o meu trabalho de pesquisa não me deixa esquecer. Bonito isso que você falou, mas fica complicado. Talvez as pessoas falem assim, mas não é o que eu percebo. Exato. Que eu acho que essa é a ciência, talvez de uns 100 e poucos anos para cá, deu uma descolada do senso comum bastante grande, não é isso? Exato, exato. Perfeito. Talvez não seja essa uma das portas que fazem com que as pessoas balancem e falam, mas não é o que eu vejo. Exato. Não é o que eu sinto. Não é o que, né? Você tem toda a razão. E esse é por isso que eu acho que uma divulgação científica de boa qualidade é fundamental. Porque é impossível que você tenha um bom economista e, ao mesmo tempo, um bom cientista. Mas é importante que o economista saiba algo sobre ciência, assim como é fundamental que o cientista saiba algo sobre economia. Então, a função do cientista, eu acho, diante da divulgação científica, é chamar a atenção para as pessoas de que a nossa intuição cotidiana ela é construída no fato que passamos as nossas vidas confinados em sistemas, que é o mundo que nós vivemos, de baixas velocidades em relação à luz, e com tamanhos muito maiores do que tamanhos atômicos, e ainda interagindo com um monte de partículas. Isso faz com que os efeitos que são típicos da relatividade, por exemplo, que relógios em movimento atrasam uns em relação aos outros, só para dar um exemplo, e também fenômenos de mecânica quântica que são muito característicos na física atômica, mas muito raros no mundo macroscópico que nós vivemos, na vida real, a vida que a gente percebe, na vida que a gente percebe. Então, o que acontece é que o cientista, o físico, ele tem uma oportunidade diária de ser confrontado com essa não trivialidade em seu trabalho. E essa experiência que nós temos
de entendermos esse universo de uma maneira um pouco mais sutil do que as pessoas que estão ligadas no mundo, digamos, prático, diário, é que o cientista deve trazer ao público para que ele tenha uma visão disso, de que não, a ciência ela imita e suplanta a ficção. A ficção mais imaginativa que você tenha hoje, ela não consegue competir com essa ciência sutil do muito pequeno e do muito rápido, ou do muito pesado, que é a ciência da relatividade e da mecânica quântica. E mais do que isso, esse mundo espetacular, esse universo que eu afirmo que nós vivemos, que os cientistas afirmam que vivemos, ele não depende de atos de fé, porque isso é uma coisa que nós somos confrontados em experimentos sempre que nós fazemos um experimento. Então, que coisa maravilhosa nós sabermos que vivemos num mundo não trivial e que isso não dependa de atos de fé. Esse é um fato. É um fato que você pode testar em laboratório. Não é como... Vamos lá, antes de eu falar o que eu ia falar. Os cientistas não se preocuparam em fazer essa divulgação ao longo do tempo, não é isso? Posso afirmar assim? Foi criando uma distância entre a população e as pessoas que investigam o universo, a Terra, etc., os cientistas. E as linguagens foram se distanciando de uma maneira absurda, com exceção do Carl Sagan, que a gente sabe, então, com algumas exceções, vamos chamar assim. Isso também não pode ter aprofundado um buraco, já não é como eu vejo, tá certo? O que eu vejo não é o que a ciência diz que é, né? 2, a ciência também não se dispôs muito a estender a mão para mim. Será que isso não é um caldo de cultura para começar a negar a ciência? Eu concordo. Digamos assim, eu acho que isso que você acaba de afirmar era ainda mais verdade no passado. Eu acho que em algum momento no passado, os cientistas, eles se encastelaram em torres de marfim e se recusavam ou não dedicavam tempo digamos, a trazer conhecimento científico a não cientistas, né? Isso tem mudado muito, eu acho, nos últimos tempos, sobretudo com o advento da internet, em que você encontra vídeos de divulgação científica excelentes. Só que essa é uma via de mão dupla. Por um lado, há necessidade que os cientistas dediquem tempo e esforço trazendo os seus conhecimentos, que são muito embasados em matemática, para uma linguagem cotidiana de não especialistas, não é isso? E, ao mesmo tempo, que o não especialista faça algum esforço no sentido de entender o que os cientistas têm a dizer sobre o mundo. Então, eu acho que há um problema de comunicação entre esses dois polos, talvez por falha de um lado, do outro, e, como é mais comum, por falha dos dois lados. Do ponto de vista prático, eu diria o seguinte: como tornar a divulgação da ciência tão interessante a ponto de ser irresistível para o público leigo? Eu acho que é isso, porque as pessoas, no fim do seu dia, elas não querem se cansar ainda mais, eu compreendo isso. Então, é necessário que a explicação de ciência seja lúdica o suficiente, ou seja, simples ou clara o suficiente para o público não especialista, de tal maneira que ele prefira ver uma divulgação científica a uma novela, por exemplo. Essa não é uma tarefa fácil, sobretudo. Agora, aí você exagerou. Certo? Mas o prazer pelo conhecimento eu acho possível, né? Porque à medida que você conhece mais, né, você vai tendo mais prazer pela capacidade que você tem de compreensão, né? Você começa a compreender o mundo melhor. Porque não é para ser especialista, né? Exato. Não é para ser físico ou ser químico, mas você ter noções de como a vida funciona ajuda bastante, né? Enormemente. Na tua vida, né? Ajuda de verdade na tua vida, na compreensão a respeito de tudo. Até porque eu acho que há muitos anos atrás, eu não me lembro agora quando, saiu se eu não me engano era na época do Clinton, em que a economia americana ia bem, no início pelo menos do governo Clinton, tudo ia bem. E se fez uma pesquisa nos Estados Unidos e se chegou à conclusão que, para surpresa dos pesquisadores, de que apesar de tudo estar indo aparentemente muito bem, as pessoas se sentiam inseguras.
E se foi procurar mais profundamente o motivo dessa insegurança, e se encontrou como possível explicação, ou como provável explicação, o fato de que o mundo ele se transformava rápido demais para as pessoas se sentirem confortáveis. Ou para elas compreenderem, né? Compreenderem, porque se você evolui num mundo que você não compreende, é impossível se sentir seguro. Então, essa explicação do mundo, ou no mundo que nós vivemos, para as pessoas não especialistas, não cientistas, digamos assim, é fundamental até para elas se sentirem bem nesse mundo que nós vivemos. Até porque a tendência da evolução tecnológica, ela avançar cada vez mais rápido, é um fato. Vocês veem, hoje, por exemplo, recentemente saiu agora um anúncio da supremacia da computação quântica pela Google, exato. É muito difícil ainda, nesse momento, se pensar em que isso passe a ser, a computação quântica passe a ser de uso rotineiro. Mas quem de nós podia imaginar, na década de 70, de que hoje nós teríamos um mundo que quando a internet falha, você fica paralisado porque você não sabe o que faz. Daqui a alguns anos isso pode ser verdade com computação quântica. E a computação quântica abre, não é só uma computação um pouco mais rápida. É a lógica toda de computação que deixa de ser clássica e passa a ser quântica. Mas o que quer dizer isso? Essa que é a questão. Acho que é difícil você... Bom, E o fato é que coisas que são impossíveis de serem processadas num tempo razoável em computadores clássicos serão triviais em computadores quânticos. Então, problemas que são virtualmente impossíveis de serem resolvidos no tempo de nossas vidas passarão a ser resolvidos de maneira quase instantânea via computação quântica. Então, esses são problemas de complexidade. Enfim, acho que é difícil entrar aqui realmente em detalhes, mas são problemas... Os problemas de matemática, eles são separados em termos de complexidade, e alguns desses problemas que são insolúveis em computadores... Pelo tempo, né? Ele precisaria de uma quantidade de cálculo absurda, demoraria milhares de anos. Exato, o tempo de vida do universo. Em 1 minuto. Certo? Você poderia resolver de maneira muito mais rápida e, portanto, isso abre uma infinidade de possibilidades, né? Então vocês imaginem o que... é isso que apavora as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Você fala assim, eu não vou saber lidar com isso, eu quero me agarrar numa coisa que eu compreendo. Exato. Pegue, por exemplo, um outro exemplo que eu acho que vai revolucionar o mundo, é a inteligência artificial, né? Então você tem alguns sistemas, softwares de inteligência artificial que conseguem fazer o diagnóstico médico melhor que o médico. Mas veja o que ele faz. Você mostra um tecido e o computador ou software diz o seguinte: esse tecido vai desenvolver câncer. Se você perguntar para o sistema, é o que eles chamam deep learning, é uma inteligência artificial profunda. Se você pergunta para o programa por quê, ele não sabe responder. Ele simplesmente sabe que isso vai acontecer. Porque ele comparou com milhares de outros... Entre aspas, pela experiência dele. Aqueles que são semelhantes desenvolveram câncer, então ele diz isso. Isso. É como um matuto, né? Você pergunta para ele, olha, vai chover à tarde? Ele fala, olha, acho que vai chover. Por quê? Ah, não sei, viu? Eu só acho que vai chover. E chove. Bom, por que isso é assustador? Porque aquilo que a gente diz que o matuto ele tem essa habilidade por intuição. Seja lá o que você chama, eu chamo de intuição. Bom, nós estamos dando intuição para a máquina. Quando ela diz para você, olha, vai desenvolver um tumor, é melhor operar, mesmo que não tenha desenvolvido, de alguma maneira você está emprestando à máquina uma habilidade que a gente chama de intuição. Bom, isso é assustador para a maior parte das pessoas. Está transferindo a decisão para uma máquina. Para uma máquina e mais de uma qualidade que a gente sentia ser intrinsecamente humana. E isso faz com que a ciência passe a ser vista, de um lado, de uma maneira como abrindo infinitas possibilidades para o ser humano, como um instrumento para o ser humano. Mas também é ameaçador. Mas também é ameaçador, porque a ciência está destronando o ser humano de uma posição que ele ocupou por muito tempo como senhor absoluto da natureza. Primeiro Deus veio, daí a ciência tirou Deus e agora está tirando o homem. Não é essa? Isso, a exatamente sequência, não é isso. essa? E rápido demais para a gente estar preparado para isso. 500 anos atrás, sai Deus, entra o homem. Exato. Agora sai o homem, entra a máquina. Exato. Então, não é isso que faz, de repente, as pessoas falarem, não, peraí, ou isso é uma grande... O retorno hoje, por exemplo, às religiões, que era uma coisa que vinha diminuindo e que está voltando agora muito forte, será que não tem a ver com esse medo do futuro? Será que
a ideia de contestar a ciência ou de achar que a ciência está a serviço de uma grande conspiração também não vem dessa incapacidade de lidar com a velocidade com que as coisas estão acontecendo? Eu acho que a ciência ela justamente porque, veja, eu posso, digamos, separar a ciência da religião, dizendo que a religião é a metafísica e a ciência é a física. Então a religião, ela tenta tocar aonde a física não tem nada a dizer. Só que o problema é que a ciência ela tem ampliando seus a ciência tem ampliado seus horizontes de tal maneira que coisas que ela era incapaz de falar, por exemplo, surgimento do universo, agora ela tem muito a dizer. Então eu acho que a ciência começa a se sentir ameaçada, obviamente não porque a ciência tenha todas as respostas, porque nós sabemos que não temos, mas porque as suas fronteiras têm sido estendidas. Então, a religião está ameaçada, é isso? Desculpa, não a ciência. A religião está se sentindo ameaçada porque a ciência tem estendido as suas fronteiras, fazendo com que aquilo que antes era metafísica passe a ser física hoje. Por exemplo, hoje nós temos muito a dizer como que era o universo há 14 bilhões de anos atrás. Então, mas, por exemplo, muitos religiosos acreditam que a Terra, não é nem o universo, tem 7.000 anos, quando a gente sabe que tem, pela ciência, que tem alguns bilhões, e que essa história do Big Bang pode ser uma bobagem. Não estou dizendo que é o que eu acho, né? Estou dizendo uma opinião. Fala, não, isso aí não tem nada a ver, porque não tem prova. Alguém esteve lá, né? Porque é sempre deduções, nunca é uma prova direta. Então, uma contestação desse tipo de coisa é dizer assim, não, a ciência hoje ela não tem prova direta das coisas, é tudo indireta. Ninguém foi no Sol e pegou um pedaço do Sol para dizer como ele é. Ninguém conseguiu nada lá do Big Bang para dizer que aconteceu. Então, tudo isso, na verdade, são só teorias que não têm o menor sentido. Então, eu não estou defendendo isso. Eu sei que você não defende né? isso. Se estivéssemos com alguém que defendesse isso, eu teria uma resposta para ele. E eu vou até aproveitar para dá-la, porque se algum ouvinte ele já ouviu alguma coisa assim, ele terá a resposta adequada nesse caso. E a resposta é a seguinte: existem testes, uma infinidade de testes dizendo que a velocidade da luz ela é finita. Então, quando nós olhamos, quando chegam aqui raios do Sol, ou quando nós vemos a Lua, nós estamos vendo a imagem da Lua de um segundo atrás, porque leva um segundo mais ou menos para sair a Lua. Exatamente, para a Lua refletir a luz do Sol e chegar até nós. Quando nós olhamos para o Sol, nós estamos vendo o Sol há 8 minutos atrás. Então, nós fisicamente não estivemos no Big Bang, mas quando nós tiramos uma foto do universo profundo, nós estamos vendo como que era uma fotografia do universo há 14 bilhões de anos atrás. Então, quando nós vemos radiação cósmica de fundo nos nossos aparelhos, nós estamos tirando uma fotografia direta do universo de 14 bilhões de anos atrás. Então, não é só uma conjectura, uma teoria sem provas, não. Nós tiramos recentemente uma fotografia de um buraco negro. Foi bem noticiado na mídia, etc. Isso é maquiagem. A alegação. Então, isso é tudo feito no computador. Isso tudo é feito no computador. Bom, aí nós passamos por uma outra etapa que é a seguinte, que é a da conspiração, né? E é por isso que essas pessoas que defendem teorias exóticas como terraplanismo e outras coisas que negam diretamente a ciência, elas agem não só como uma pessoa que acredita em, digamos, em temas metafísicos, ou seja, acredita em temas em que a ciência não tem nada a dizer. Essas pessoas que acreditam nessas teorias exóticas, elas negam a própria ciência. Nesse sentido, é muito pior que metafísica. Elas invadem a seara da ciência, onde a ciência tem muito a dizer e já comprovou o contrário. E então vem por que esse comportamento de negar a ciência e dizer, não me venha com fatos, eu tenho opinião formada, é justamente a postura de um religioso ortodoxo. Do tipo, olha, não me venha com fatos, eu sei que Deus existe e ponto final. Se você diz para ele, não, mas e os ossos dos dinossauros? O religioso ortodoxo vai dizer, bom, você acha que Deus vai ter muito trabalho de plantar alguns ossos para testar a sua fé?
O problema dessas pessoas que têm sempre uma saída pela tangente para escapar de uma pergunta dessas é que eles acabam com uma teoria que não é predizível. E teorias que não fazem predição sobre nada são completamente inúteis. É diferente de mecânica quântica de relatividade, que nós fazemos predições que podem ser colocadas em teste. Teorias religiosas ou teorias que não são religiosas, mas funcionam como tais, como, por exemplo, terraplanismo, que é uma coisa muito em voga, não tem nenhum poder de predição. Se eles fizerem uma predição que a ciência não é capaz de fazer, bom, nós vamos poder conversar. Obviamente isso não será possível, porque eles negam experimentos que já foram feitos 300 anos antes de Cristo. A primeira medida da circunferência da Terra foi feita por um grego em Alexandria, um pouco depois, 300 antes de Cristo. Então, bom, tanto por medidas terrestres como nós já circunnavegamos a Terra por ar, por mar, já tiramos fotos da Terra por satélites, etc, etc. Agora, se alguém acredita que é uma conspiração dizendo que tudo isso é falso, tudo vale, a teoria deixa de ser predizível e ela não tem valor algum. Passa a ser uma história mítica, como O Senhor dos Anéis, que eu acho muito interessante, eu acho divertido, mas eu acho que certamente é só uma história a ser contada, divertida. Então, mas a gente tem essa história da Terra plana, que é circundada por uma muralha de gelo, que seria o Polo Norte, Polo Sul, desculpa. O Polo Norte seria o centro e a gente estaria flutuando num mar aquático que teria uma cúpula e tal. Essa é uma história. Depois tem outra negação firme a respeito das vacinas, onde as pessoas... Existe um movimento hoje que já foi comprovado que foi startado por um experimento falso, né? Acho que de um inglês, se eu não me engano, fazendo uma relação entre vacina e autismo, né? Que foi falso, hoje já todo mundo sabe que é falso, todo mundo não, está comprovado que é falso, só que a história continua agora, né? Dizendo então que a vacina pode provocar autismo ou outras coisas. Existe a ideia do design inteligente, ou seja, tentando contrapor a teoria da evolução, que pelo fato de ser chamada de teoria, todo mundo fala é uma teoria, não é um fato. Devia mudar o nome da teoria da evolução de uma vez para parar de ter essa discussão semântica, né, que certo. É uma bobagem. Mas então existe um recrudescimento, vamos dizer assim, da negação da racionalidade, né? O que você acha que está acontecendo? Olha, por um lado, eu acho que a ciência ela tem deixado desconfortável muitas pessoas, porque apesar da ciência abrir muitas portas, ela não nos promete uma vida eterna de felicidades pós-mortem se nós nos comportarmos bem em vida. E as pessoas se sentem muito mal. A evolução que nos trouxe até aqui não privilegiou pessoas que lidavam, digamos, suicidas. Todos nós que chegamos até aqui temos genes que deve estar preservando a autopreservação nesses genes. De alguma maneira, eu acho que nenhum de nós fica feliz ou confortável com a ideia da morte. Todos nós sentimos uma certa ou insegurança, ou medo, ou temor, ou alguma coisa. Muito bem. As religiões trazem, por definição, um conforto sobre isso. Olha, se você se comportar bem, você vai ter uma vida, você vai ser recompensado pós-mortem. Muito bem. E também uma explicação para que serve tudo isso, não é? Uma explicação parcial, porque muitas pessoas, assim, não é claro, eu acho mesmo para os religiosos que vão dar uma explicação, tipo, Deus está testando a nossa fé, alguma coisa assim, porque há tanto sofrimento no mundo, né? Mas, de alguma maneira, há uma crença de que não, Deus sabe o que faz, nós não sabemos nada e, portanto, Ele vai dar um jeito e seremos felizes, no final das contas. A ciência não nos traz isso, não nos traz essa promessa, ela não pode fazer essa promessa. Então, aquelas pessoas que se sentem muito desconfortáveis com a ideia da morte, a ideia do sentido da vida, e que não somos apenas uma evolução de uma espécie que deu origem a seres mais ou menos racionais, mais para menos do que para mais racionais, como nós vemos hoje em dia,
elas procuram apoio em outro lugar. E a religião é perfeita. Você acaba terceirizando toda a responsabilidade para um ser divino que teria criado o universo e você, fazendo essa aliança com esse ser divino, tinha prometido uma vida boa. Muito bem. Então, por um lado, a ciência ela tem desafiado essa visão. Não me dá esperança. Assim, olhando de um determinado ponto de vista, assim, o mundo está cada vez mais assustador. Isso. Muito mais gente, acontecendo muito mais coisa, mesmo as mudanças climáticas, sejam elas, quem acredita, tem muita gente que não acredita, acha que é só uma variação, não acredita que o homem está provocando, né? Acredita que tem a mudança, mas não provocada pelo homem. Então, o mundo está com mais gente, a perspectiva da aceleração da vida como um todo, da tecnologia, da substituição do homem pela máquina, é apavorante. Se a gente parar assim, conversar 5 minutos aqui assim, sobre tudo que pode acontecer, é um pavor. Concordo. O futuro é um pavor, tá certo? Eu concordo, assim? concordo plenamente. A pergunta é o que fazemos com isso? Então, a ciência não reconforta nesse sentido. Não. Olha, é um pavor e eu vou resolver isso para você, porque na verdade não é esse o papel, tá certo? Do conhecimento. Pelo contrário, né? O conhecimento é meio infinito, portanto, quanto mais você cava, maior fica o buraco, certo. Não tem a solução. Não, eu concordo plenamente. E será que isso não cria, então, oh meu Deus, eu preciso me agarrar em alguma coisa, eu não aguento? Exato. Enquanto que a ciência ela te dá caminhos para tentar mitigar, minimizar, quando não resolver um problema, a religião te diz, olha, não se preocupe, tudo vai dar certo no final. Então, colocado entre essas duas opções, bom, claro que a religião promete muito mais a você. O problema é baseado no que a religião te promete tudo isso e baseado no que a ciência te promete o que ela te dá. A ciência ela não está baseada em atos de fé. Então, ela te entregue muito ou pouco é algo seguro. Quando você entra num aparelho de ressonância magnética, ela não te garante a cura do câncer, mas ela ajuda muito em você poder se curar. Eu não sei, o que a religião ela coloca no lugar é te dizer o seguinte, olha, mesmo que você morra, vai dar tudo certo no final, porque Deus vai te proteger depois. Então, eu concordo plenamente que, digamos, o noticiário, para dar um resumo do que o mundo, na rapidez com que ele avança, e de todas as notícias ruins que nós ouvimos, tanto do ponto de vista de ação humana direta ou da sociedade humana, nós somos muitas pessoas para mantermos esse planeta autossustentável. Pouco recurso. Com poucos recursos, exato. Todo mundo. Exatamente. Então é realmente assustador e desanimador. Desanimador por vários motivos, porque ou nós vamos ter que fazer algum esforço para não perecermos, ou se não fizermos nenhum esforço, vamos perecer, de uma maneira ou de outra, né? As pessoas que negam o aquecimento global, eu tenho certeza absoluta que nunca viram um gráfico mostrando qual é a evolução do crescimento da temperatura, que ao longo do ano, se você olha para o gás carbônico, você vai ver que vai ter flutuações, porque no inverno as florestas morrem, no verão elas florescem, então há uma flutuação natural. Mas se você for ver a temperatura e mesmo o gás carbônico, como que ele tem aumentado na atmosfera desde a Revolução Industrial, vem de maneira galopante. Então essas pessoas que negam, simplesmente negam baseado no achismo. Não, dizem que é um movimento natural, que já aconteceu outras vezes. Nunca numa escala de tempo de 100 anos, porque a Revolução Industrial até hoje tem um pouco mais de 100 anos. Então, nunca na história desse planeta, não desse país, mas desse planeta, houve uma variação de temperatura tão alta em tão pouco tempo. Então, que o argumento é esse, mas já existiu, existiram outras variações. É verdade. É mais uma variação natural. A ciência nunca negou de que houve variações, mas a ciência também afirma de que nunca houve variações tão rápidas e tão correlacionadas com o fato que conhecemos, que é a Revolução Industrial, quando se jogou tanto gás carbônico na atmosfera. Então, o fato a ciência não promete uma solução, ela dá saídas para possíveis soluções, para termos uma vida melhor, mas que depende do ser humano fazer a parte dele. A religião tem uma outra pegada. Mas por que a religião está tão ligada, então, a essas correntes aí
de contestação científica? Porque uma coisa tá bom, a religião é uma coisa, me dá conforto, é legal. Há, sei lá, 30 anos atrás não tinha esse atrito tão grande de contestação. O que gerou isso? Por que começa a falar, não, vacina faz mal, essa história da teoria da evolução é uma bobagem, né? É um design inteligente que no final das contas é Deus criou, né? É chamado de design inteligente, mas é a mesma coisa. O que você acha que aconteceu nesse tempo onde esse atrito, o terraplanismo aumentou, né? Que tem 10 anos, que as pessoas... Certo. O que você acha que aconteceu? Então, o que eu acho é que... Bom, agora eu sou um físico teórico e, portanto, eu vou fazer uma afirmação de psicologia que eu posso estar completamente errado, mas a minha sensação é a seguinte. O ser humano, até pelo que ele é, um animal racional, ele precisa de um tempo para se acostumar com ideias. A ciência, desde esses 500 anos que nós entendemos, que nós temos ciência, ela vem avançando na fronteira, vem estendendo suas fronteiras para uma área que a religião achava que reinava dominante. Mas faz tempo. Então, de uma maneira relativamente lenta. Tanto é que, por exemplo, Galileu, quando dizia que a Terra não estava no centro do universo, ele teria sido queimado se ele não tivesse retratado. Mas, de alguma maneira, ele se retratou, as coisas foram se adaptando, foram se acomodando, e as pessoas se acomodaram com essa ideia. Muito bem. Então a religião se adaptou e falou, não, tudo bem, ela não está avançando realmente no que eu dizia. Vamos reinterpretar um pouquinho o que dizem as escrituras e tal, vamos em frente. Só que o que tem acontecido nos últimos tempos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, que a tecnologia avançou de uma maneira tremenda, é que a tecnologia tem avançado de uma maneira tão rápida que o ser humano não tem conseguido se adaptar a essas mudanças. Ele não tem conseguido encontrar o seu lugar nesse mundo cada vez mais tecnológico. E complicado. E complicado. E complicado. Está complicado, não é? Olha, há pouco tempo atrás, quer dizer, digo pouco tempo atrás, eu digo que, eu não sei, 50 anos atrás, coisas desse tipo, o presidente da IBM, se não me engano, disse que os computadores nunca seriam úteis para as pessoas, porque para que seria o computador pessoal? Por que uma pessoa precisaria de um computador? E hoje em dia ninguém consegue andar sem o seu smartphone, que é um computador mais poderoso do que se havia na Apollo, que chegou à Lua. Né? Então a evolução tem sido tão rápida que o ser humano parece que precisa se ancorar em alguma coisa mais estável. E nada mais estável do que Deus. Porque Deus, ele é eterno, ele é onisciente, omnipresente, etc. Mas por que eu preciso contestar a globalidade da Terra, o fato dela ser uma esfera? Você entende? Entendo. Eu acho que aí passa por uma outra seara. Eu acho que aí passa por uma seara que é a seguinte. O ser humano, ele é um animal gregário. Ele precisa fazer parte de algum grupo. Se você não é um religioso ortodoxo, se você não torce para o seu time de coração, você não faz parte de uma comunidade forte, o que te resta se não inventar um terraplanismo, que é uma comunidade meio mítica, né? E o ser humano sempre foi um pouco apaixonado por essa coisa mágica, é uma comunidade fechada e, mais do que isso, que consiga se contrapor ao que a ciência diz. Porque, veja, com muito pouco esforço, a ciência tem 500 anos e legiões de cientistas têm construído bloco sobre bloco com muito esforço. Então você passa a sua vida inteira, você como cientista, para colocar um pequeno bloco sobre esse edifício. Numa tacada, os terraplanistas reconstroem, ou esperam querer reconstruir, a ciência de 500 anos. Com nenhum esforço, simplesmente porque decidiram que a coisa era assim. Qual foi o único preço que pagaram por isso? Um único pequeno preço: a falta de coerência. Então, eles sabem que a coerência não é um valor, não é uma moeda muito valorizada hoje em dia. Ninguém te pune por dizer uma coisa hoje e negar completamente a mesma coisa amanhã, porque coerência definitivamente não é um valor em voga. Você pode se transformar uma metamorfose ambulante e o que vão dizer que muito bom, você consegue se adaptar bem aos novos tempos. Você é flexível. Então há discurso para tudo, mesmo que a falta de coerência signifique negar de maneira frontal exatamente o que você disse ontem. Então essas pessoas dizem, olha,
Tudo bem que isso vá contra vários fatos científicos. Eu simplesmente vou dizer que esses fatos científicos são uma farsa. Existe uma conspiração que eu não sei localizar, mas eu afirmo que existe essa conspiração. Eu afirmo que a Terra é plana e tanto faz que a minha teoria ela não tenha nenhum poder preditivo, porque afinal de contas as pessoas não estão bem alfabetizadas sobre o que é ciência. Então as pessoas não entendem que a ciência, para que como tal, ela precisa passar pelo método científico. Se você tem uma teoria científica que ela não tem poder preditivo, isso e nada é a mesma coisa. Não basta alguma coisa ser chamada de teoria para que ela seja uma teoria científica. Claro. A alegação é que esse método científico desvia as coisas e que existe uma conspiração mundial mesmo para esconder do ser humano normal a verdade. Você sabe, né? As pessoas podem. Então, exato. As pessoas podem afirmar o que quiserem, porque o problema é. Veja, o que acontece, eu acho que por trás de tudo isso passa da análise crítica humana. Em última instância, as pessoas podem dizer o que quiserem. Se eu disser para você que eu sou Napoleão Bonaparte, você não pode fazer nada contra isso. Eu vou fingir que eu acredito, serve? Espero que não. Espero que não. Você não tem o que fazer. Agora, se conta com bom senso, o senso crítico das pessoas, conseguirem separar o joio do trigo. E me parece que isso é algo em falta ou deficiente na sociedade moderna. Então, mas será que tem a ver então com a educação? Vamos entrar numa seara que não é científica, mas é o seguinte, mas você precisa ter instrumento para poder separar o joio do trigo. Exato. Eu preciso ter estudo para isso. Vou usar o Brasil, mas não é no Brasil, né? Acontece nos Estados Unidos. Exato. Mas assim, aqui a gente tem uma desigualdade de nível de aprendizado absurdo entre a elite e a maioria da população. Entre a elite, no sentido, quem pode pagar escolas boas e quem tem que ficar na escola pública. Será que as pessoas têm ferramenta para fazer isso? Para separar o joio do trigo? Ferramenta intelectual para isso? Foi treinado para isso? A gente tem condição disso? Número 1. Número 2, existe uma concentração de renda crescente no mundo, né? Comprovada também. Será que isso não gera um ressentimento também contra a elite científica? Ou seja, sabe? Entendo. Então existe um ressentimento, existe talvez uma falta de ferramenta para eu saber o que é verdade e o que não é, o que é fato e o que não é. É interessante. Olha, eu acho que é verdade o que se diz. Eu acho que as escolas, pelo menos na minha época, que faz bastante tempo, não sei se melhoraram desde então, privilegiavam o conteúdo à análise crítica. Então, e realmente, a escola ela precisa desenvolver a análise crítica do estudante. A escola pública nem o conteúdo. Mas mesmo a privada, e eu vou dar um exemplo para você. Primeiramente, a análise crítica ela tem que ser desenvolvida por pessoas, professores, que já foram educadas por uma escola que também desenvolvia mais o conteúdo que a análise crítica. Em última instância, veja no que isso nos leva. Isso nos leva a pessoas na comunidade científica usarem homeopatia. Então aqui eu preciso explicar para que as pessoas entendam. Algumas pessoas não sabem o que é, confundem homeopatia com fitoterápicos. Fitoterápicos são remédios baseados em princípios ativos que são desenvolvidos ou que existem em algumas plantas. Perfeitamente possível que curem muitas doenças. São substâncias químicas. De determinadas plantas. Que causam determinado efeito no nosso corpo. Exato. Certo? E que podem curá-lo de doenças. Determinadas coisas. A homeopatia não é isso. A homeopatia é água pura. Então o que acontece? Não, é água pura diluída. Isso. Não, é o mal diluído a 100 vezes, 1000 vezes, 3000 vezes. Basicamente você tem água em que você tem um princípio ativo, e isso vai ser diluído a tal ponto que no final da diluição você só tem água pura. Os homeopatas dizem que isso ainda cura, porque a água teria a memória do princípio ativo que foi diluído. Não existe nenhuma evidência científica, muito pelo contrário. Existem vários estudos sérios mostrando que a homeopatia não é outro senão efeito placebo.
A despeito disso, existe um grupo de pessoas que tomam homeopatia por desconhecimento, porque elas acham... Existem médicos homeopatas. Exato, eu vou chegar lá. Existem aquelas pessoas que não têm o conhecimento, então realmente é uma desinformação. Desinformação essa que se fosse... informação essa que se fosse provida a pessoa, ela talvez reconsiderasse o uso de homeopatia. Mas existem médicos e até cientistas que usam a homeopatia. A Universidade de São Paulo, por exemplo, as grandes universidades brasileiras e do mundo, elas têm nos seus cursos de medicina, cursos de homeopatia, ou disciplinas de homeopatia. O que tem mudado, por exemplo, na França, na Austrália, nos Estados Unidos, as comunidades científicas, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, recentemente soltou uma nota, o Instituto Questão de Ciência, que tem feito um trabalho excepcional, iluminando as pessoas sobre o que é homeopatia e outros problemas, tem trazido a informação para as pessoas. Mas, a despeito disso, existem cientistas que sabem o que é homeopatia, que continuam usando a homeopatia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que coerência não é a coerência não é um valor essencial para o ser humano, mesmo para os cientistas que são treinados a serem coerentes. Então estamos perdidos. Exatamente, estamos perdidos. Mas porque, vamos lá, porque eu acho que é interessante. A homeopatia teve uma onda também, hoje caiu mais. Teve essa onda porque tinha uma aparência de natural. E que por isso foi importante você fazer essa diferença entre fitoterápico, chá de erva doce, da homeopatia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu adoro o chá de erva doce. E realmente tem efeito calmante, etc. Exato. Tarará. Quer dizer, funciona. Certamente. Né? Muitos remédios ditos alopáticos partem Exatamente. de substâncias que vieram de plantas. Exato. Então, a homeopatia é essa outra coisa. Tem a antroposofia também, que é uma outra coisa de, né, também ligada à homeopatia e etc. Agora, na homeopatia também já é comprovado o efeito placebo, que é interessante a gente falar sobre ele. A expectativa de cura ajuda a curar, não é isso? Exato. Como a fé. Exato. Isso é comprovado. Que quer dizer, a expectativa de cura ajuda a curar, ou seja, ajuda quimicamente a curar, não é isso? De alguma maneira. O nosso corpo parece que produz. Vê se eu estou falando besteira. Parece que o nosso corpo produz substâncias químicas, porque tem que ser, porque senão é milagroso, né? Exato. Então, que ajudam a curar porque eu tenho a expectativa de que vou ser curado. Exatamente. É Tanto isso. é que um paciente... Exato. Já foram feitos alguns estudos sobre isso, Sem né? dúvida. Aquele paciente que se entrega à doença, a probabilidade dele ter uma morte ou um óbito, vir a óbito, maior. Muito maior do que aquela pessoa que não se entrega. O que significa isso é que aquela pessoa que tem uma sensação de que tem uma proteção, ou seja superior, ou seja por causa de um fitoterápico, ou por uma fórmula mágica, etc., por efeito placebo, ela pode acabar tendo uma chance de se curar a mais. Agora, por isso que rezar pode funcionar? Exato. Por isso que homeopatia pode funcionar? Isso. Funcionar nesse sentido? Isso. Por isso, assim, se alguém quiser tomar homeopatia, que tome, mas vá para o seu médico tomar o seu remédio alopático e não deixe de fazê-lo, porque do contrário a menos... Porque, veja, muitas pessoas que não têm conhecimento do método científico, ele diz o seguinte: não, mas olha, sempre que eu estou com um resfriado, eu tomo a homeopatia e eu fico bom em uma semana. É verdade, mas também se ele não tomar... Exato, se ele não tomar nada, ele vai ficar bom do mesmo jeito. Então é uma coisa bastante complexa, mas quero dizer assim, que é necessário que as pessoas sejam alfabetizadas em ciência. Mas não vai dar certo, você falou que tem mesmo assim, que é alfabetizado, não é por aí. Não. Então não é por aí. Eu acho que não é pelo conhecimento que as pessoas... Eu usava esse argumento quando as pessoas vão falar assim, não, a gente precisa dizer para as pessoas que fumar faz mal. Eu falei assim, isso é mais recentemente. Lá atrás é verdade porque era escondido isso. Assim, hoje não conheço ninguém que não saiba que fumar faz mal. E por que a pessoa não para de fumar? Excelente exemplo. Então, a questão não é esclarecer que fumar faz mal, não é esclarecer. Tem um salto a mais aí, onde o esclarecimento, a razão, o conhecimento
ele não consegue mudar o teu comportamento. E por quê? Porque nós somos animais. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que pode parecer bobagem, mas eu tive um insight uma vez quando fui no zoológico. Sabe, eu estava esperando o avião para voltar para o Brasil e ele saía à noite e a minha diária no hotel vencia meio-dia. Então eu tive que fazer 1 hora, como todos fazemos, né? Nessas viagens internacionais. E havia um zoológico na cidade que eu estava, que ficava dentro da cidade. Eu achei uma excelente ideia. Então eu passei por lá, no zoológico, eu morei por algum tempo em Chicago, isso, né? Mas nunca tive tempo de ir ao zoológico. Falei, olha, uma oportunidade, depois de muitos anos, voltei, uma oportunidade de conhecer. O zoológico ele é bem pequeno, não tem nada de especial, mas existe uma área dos gorilas. A área dos gorilas é muito interessante, porque tem a região que você fica, digamos, você fica a uma distância de um vidro grosso da área dos gorilas. E a mesma curiosidade que você tem dos gorilas, eles têm de você. Então você se aproxima daquele vidro para observar os gorilas e ele também para te observar. E quando você olha os olhos do gorila, quando eu pelo menos vi o olho da gorila que estava interessada em mim, do tipo, quem é você? Foi amor? Quem é você? A curiosidade que ela tinha por mim, claramente era a mesma que eu tinha por ela, e os olhos castanhos eram iguais aos meus. Eu quero dizer assim, a distância entre... Não é por acaso que um chimpanzé difere de nós no DNA... 0,4%, né? Olha, eu não sei te precisar, mas é pouquíssimo. Parece que é 0,4%. Pô, eu falei, olha, tá aí, tá explicado. E nós assim, o grau de racionalidade que nós temos é um pouco maior que a do gorila, mas é só isso. Se você comparar um bebê gorila com um bebê humano, qual a diferença que você vai ter entre os dois do ponto de vista de capacidade cognitiva? Eu diria que é praticamente a mesma, se é que o gorila não ganha, né? Mas a evolução é tal que você vê, quando você pega uma criança pequenininha e você ela te pergunta alguma coisa e você fala não sei, ela vai entender a sua resposta. Se você falar, olha, não sei e não sei se sua mãe sabe, talvez ela fique um pouco confusa. Mas se você disser para ela, olha, eu não sei se sua mãe sabe, não sei se ela sabe, se alguém sabe, olha, ela vai ficar confusa com certeza, eu tenho quase certeza que ela não vai entender. Depois, como nós crescemos, a gente entende esse grau de inferência lógica mais profundo, enquanto que o gorila não. Mas, em última instância, é o que nos diferencia de um gorila, é o que nós chamamos de consciência. Pelo menos é uma visão, digamos, pragmática. Mas ela não funciona muito. Eu vou voltar nisso. A gente tem essa tal da consciência, mas ela serve pouco como gatilho para a gente transformar a atitude, parar de fumar ou parar de tomar homeopatia sabendo que não funciona. Por quê? Então, é que funciona... Porque isso também é um buraco que você pode entrar com qualquer tipo de teoria a partir daí, não é? Então, é que eu acho que funciona até certo ponto. Enquanto que o gorila ele funciona muito mais por instinto do que nós, e um labrador ainda mais que um gorila, eu acho que nós conseguimos controlar um pouco os instintos, mas não completamente, porque em última instância nós somos mamíferos. Somos bicho. Os mamíferos são gregários, eles sentem solidão, tudo isso que nós sabemos dos mamíferos, né? É isso que nós somos, então a gente tem que dar um pouco também de desconto. Até onde nós podemos ser racionais, porque é a tal história, nós somos mamíferos. Então, e corremos risco e como disso, tal, né? Tá certo? corremos riscos de ser uma espécie em extinção, porque você veja as espécies de sucesso, elas conseguem se desenvolver e as outras que não são de sucesso, elas perecem. Existem civilizações em ilhas, né, que desapareceram porque elas não souberam administrar os seus recursos e pereceram. A pergunta é, os nossos instintos serão mais fortes do que a nossa racionalidade? Tem sido, não é? Tem sido, com certeza assim, tem sido. Historicamente, talvez, eu acho que a resposta parece que sim. Eu concordo plenamente. Né? E agora, com essa tecnologia e com os recursos sendo usados mais e mais por essa tecnologia, passa a ser muito, muito mais perigoso. Por causa do volume de gente também. Por exato. causa da capacidade que a gente desenvolveu. Exato. Em última instância, eu na minha opinião, acho que as pessoas não declaram isso, eu não sei por quê, mas em última instância vai chegar à conclusão do seguinte: vai ser muito injusto você chegar para a população da África e para a população da Ásia, para aquela parte da Ásia menos desenvolvida ou da América Latina, e falar, olha, não usem ar-condicionado.
certo? Porque as pessoas querem, se elas têm conforto disponível e isso consome recursos, vai ser muito injusto você dizer que, olha, só algumas pessoas vão usar. E ninguém vai aceitar isso. Em última instância, me parece que a maneira de você conciliar o fato do ser humano entender que o ser humano tem instintos, ele procura o conforto e, ao mesmo tempo, não destruir o planeta, é chegar a um acordo que 7 bilhões de seres humanos não são comportados nesse planeta. 7 bilhões com conforto, né? Porque, note, a China ainda está em crescimento, a Índia ainda está com crescimento. A África ainda falta muito, a América Latina falta muito. E nós estamos falando de mais de metade da população do mundo. Sei lá, dizem que em 2050 seremos 9 bi, não é isso? Eu não tenho esse dado. Então, se for 9 bi, significa o quê? Significa mais de 20% da população humana? Então, significa que... Eu acho que significa que o planeta não vai comportar tanta gente. E aí? Né? Bom, daí eu acho que das duas uma. Ou o ser humano consegue controlar os seus instintos de maneira regulada enquanto há tempo, ele vai tomar medidas para mitigar os problemas, para que a gente possa, de maneira controlada, chegar a uma situação estável, que é o que se faz, por exemplo, nas economias mundiais. Você tem descontroles momentâneos que depois têm que ser controlados. Se isso não é controlado, o país vai à falência. No caso ecológico na Terra, o que vai acontecer é que a humanidade, a espécie, vai ter um colapso. O que vai vir depois desse colapso não sabemos. Pode haver um colapso... Mas tudo indica que é por aí, não é isso que a gente está indo? Tem gente que diz que não dá mais para retornar. Eu não sei, eu não sei, eu não tenho dados para isso. Mas diz que nós já passamos do ponto onde daria para retornar. Eu não tenho dados para isso, realmente. Não, eu estou dizendo, existem alguns cientistas que dizem assim, já passamos do ponto, essa ideia de podemos... para de comer carne, que vai melhorar, já não dá mais, que nós já passamos do ponto. O que a gente devia estar discutindo é como sobreviver às catástrofes que vêm por aí. Eu não estou defendendo de novo. Eu estou colocando, tem alguns cientistas que já falam, já foi, é que a gente não quer apavorar o mundo, certo. Né? Então a gente ainda fica insistindo, olha, é possível, mas parece que já não é mais. Então, eu acho que com certeza a Terra passará por transformações e muitas pessoas sofrerão por isso. Os pobres, né? Claro. Bom, também os pobres, mas acho que as populações litorâneas, pobres ou ricas, então claro, aquelas pobres não terão maneira de se realocar, enquanto que as ricas vão se realocar de alguma maneira. Então, a humanidade como um todo, ela sofrerá. Agora, eu acho que são duas vertentes, nós temos que trabalhar de maneira meio esquizofrênica aqui. Por um lado, a gente tem que trabalhar como se pudesse ser possível reverter essa situação e, ao mesmo tempo, imaginar que essa situação ela não é reversível e já nos prepararmos para os resultados, para os desastres. Né? Eu acho que é isso, mas você vê, quando você pede às pessoas que me ouvem, grande parte dessas pessoas ela é sensível a isso, etc. Mas eu pergunto, quantas pessoas realmente, quando se ensaboam na sua ducha, fecham o chuveiro? É uma pergunta que eu coloco para o ouvinte. Quantas pessoas que quando podem pegar o metrô ou o ônibus, elas preferem pegar o carro? E eu me coloco nisso também. Eu já declaro que eu fecho a água quando me ensaboo. Mas muitas vezes, quando eu posso pegar o ônibus, eu vou com o meu carro. Algumas vezes não, algumas vezes sim. Ou então vai no banheiro dia sim, dia não, como o presidente recomendou. Você deveria fazer isso. Então a pergunta a questão é o quanto que as pessoas estão dispostas a abrirem mão de seus confortos pelos seus filhos, pelos seus filhos que vão sentir esses danos. E quanto que essas pessoas seguem seus instintos e tentam esquecer esses danos. Novamente, eu não quero absolutamente fazer juízo de valor aqui, porque em última instância, um leão que come a gazela, ele é bom ou mal? Nem bom nem mal, ele está seguindo seus instintos. A pergunta ele não está destruindo o ambiente dele quando ele faz isso. Ele não está destruindo o ambiente dele porque assim, a situação ecológica... Ele não fica comendo uma atrás da outra ou matando uma atrás da outra. É verdade, né? Mas tem o seguinte, veja, já foram feitos estudos com primatas
bandos de primatas que parece que abrem guerras a outros bandos de primatas porque, eu não sei, aparentemente sem nenhum motivo claro. Não sei se é por território, mas sem nenhum motivo claro. Então, eu não quero fazer juízo de valor no seguinte sentido, né? Esses instintos que nós temos, que são destrutivos, não foram escolha nossa, certo? Nós evoluímos para isso. A pergunta que eu faço é, a parte racional, a nossa parte racional, será forte o suficiente para conter esses instintos? Porque se não forem, se essa parte racional não for forte o suficiente, nós sabemos já as consequências, nós sabemos o grau dessas consequências. Qual que é a tua resposta pessoal agora, falando pessoalmente? O que você acha? Já entendi. Olha, digamos assim, o meu silêncio está baseado no fato de que eu tenho plena consciência de que nós sofreremos, a Terra sofrerá, a humanidade sofrerá, eu não sei o quanto sofrerá. E basicamente pelo seguinte motivo, eu não sei quanto, isso teria que ser perguntado para físicos que trabalham nisso, não é a minha área, e a ciência tem essa qualidade, né, de dizer que o cientista tem essa qualidade, em princípio deveria ter, né, de que quando ele não tem a resposta, ele dizer não tenho a resposta, diferente de pessoas que trabalham em atos de fé, que sempre tem uma resposta para alguma coisa, mas o fato é, se nós parássemos de emitir gás carbônico, quanto tempo é necessário para esse gás carbônico na atmosfera descer a 50% e depois o tempo vida médio desse gás carbônico na atmosfera. Assim, para todo mundo amanhã? Então, por isso que eu digo. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, mas digamos assim, se esses carros elétricos realmente entrarem em funcionamento, a matriz renovável, com matriz eólica sobretudo, ela entrar rapidamente em funcionamento. Então, se nós baixarmos de 20% a emissão de gás carbônico pela matriz energética, em quanto tempo o gás carbônico ele pode diminuir? Porque se a diminuição do tempo de vida média do gás carbônico na atmosfera rapidamente puder decrescer, eu seria mais otimista. Se não, eu seria bem pessimista, porque significa que mesmo que nós façamos tudo o que é possível hoje, o tempo de vida média desse gás carbônico cair à metade e assim por diante, levaria tanto tempo que o mal já teria feito de maneira quase definitiva. Tem né? gente que acha isso, isso que eu estava falando. Então, mas eu acho que isso deveria ser assim, eu acho que não sei o quanto que é achar e o quanto que digamos... Não, eu acho que ninguém sabe qual é o ponto de não retorno, essa é a verdade. Né? Isso, exato. Ninguém sabe esse ponto. Exato. Ninguém sabe esse ponto de retorno. Todo mundo sabe que existe um ponto que depois as coisas se auto-alimentam, tá certo? Até aí... Ok, certo. Tem gente que acha que a gente já fez, já está nesse ponto, e tem gente que acha que ainda não. Certo. Cientistas, né, falando, não é achar, não sou eu não acho nada, né, eu estou repassando as coisas. Nesse caso eu também não sei o que dizer. Porque ninguém sabe onde é esse ponto, a gente só vai descobrir depois. Certo. Né? Depois que passar o ponto, é verdade. Daqui a 15 anos a gente pode dizer, é verdade, o ponto de não retorno estava lá atrás e a gente não tinha visto. É difícil você saber, eu estou no ponto de não retorno. Né? Exato. Eu concordo plenamente. Agora, este pavor todo do futuro, da nossa perspectiva, é pavor. Pelo menos do ponto de vista, eu olho e falo, é um pavor tecnológico, ecológico e etc. Eu acho que é isso que reforça a ideia de você se agarrar a coisas que negam a ciência, porque no final a ciência pode ser culpada de ter criado tudo isso, desde a exploração do petróleo, não é? Desde da máquina lá atrás, vou chamar assim, a máquina a vapor lá atrás que começou a Revolução Industrial, é culpa da ciência, entendido, né, o que eu estou falando? É uma consequência da ciência. Então, será que a ciência não é vista também, não pode ser vista como essa inimiga que vem nos destruindo e nos apavorando há tanto tempo? É verdade. E por isso eu me agarro em coisas contra a ciência? É verdade, só que essas mesmas pessoas têm dificuldade de abrir mão dos seus celulares, smartphones, das suas TVs de tela plana, dos seus, enfim, das suas viagens que vão para a Europa, etc, etc. Então, é verdade que a ciência... Coerência não é muito... Aí voltamos à coerência, né? E à incoerência. Então, olha, eu faço minhas suas palavras quando você diz que não é fácil viver no mundo de hoje.
Eu acho que há muito mais cientistas tomando anti-ansiolíticos hoje do que havia no passado, né? E as pessoas religiosas substituem isso com a visão de um ser soberano regulando tudo isso, né? É o mundo que nós vivemos. Fomos plantados aqui sem manual de instruções, é nisso que dá, né? A gente nasce e tem que fazer o melhor que pode, certo? Ninguém deu manual de instrução de como é ser um ser humano e a gente vai aos trancos e barrancos evoluindo, né? Vamos ver até onde tudo isso nos levará. Mas uma coisa é certa, a ciência ela nos traz respostas que, independente do que possa acontecer para o futuro, ela não só nos dá saídas, mas também mostra que esse universo, não só que nós fazemos, não só que nós vivemos, mas que nós não só que fazemos parte, mas que nós somos. Quer dizer, como eu digo, né, quando o universo quando nós descobrimos algo sobre o universo, é o universo descobrindo algo sobre si. Isso é uma sensação que seria muito bom que todos os seres humanos tivessem. Que o mundo não é trivial, nós somos parte desse mundo trivial, porque assim como eu conversava hoje no almoço com um colega, há um grande mistério por tudo isso. Há realmente um grande mistério que provavelmente a ciência nunca responderá, talvez nunca responda, quem sabe até responda, mas não vejo horizonte para que seja respondido a curto prazo, ou médio prazo pelo menos, que é por que existe tudo isso ao contrário de nada? Seria muito mais que não existisse nada. Mas eis que existe o universo, estamos aqui conversando sobre ele. Aí é que entra Deus, universo, você sabe, né? O universo conversando sobre si próprio, não é? Uhum. E tentando entender qual é o seu papel em tudo isso. Uhum. Então, independente de atos de fé, a percepção disso, que é uma inferência lógica de ordem mais profunda, que eu estava me referindo antes, que um gorila não é capaz de fazer, mas nós somos, pelo menos de fazer a pergunta, mesmo que não sejamos capazes de dar a resposta, é algo, acho, maravilhoso. Então fica a nota positiva, eu acho, de fim de conversa aqui conosco, que é, já que estamos aqui, vamos aproveitar o fato maravilhoso de podermos fazer perguntas, nós, partes desse universo, que somos o próprio universo. Então, quem somos nós para você? Então, eu acho que, bom, em última instância, nós somos, como dizia Carl Sagan, né? Filhos das estrelas, somos formados de átomos pesados, que são sintetizados nas estrelas, mas somos parte não somos só elementos que vivem nesse universo, mas somos parte do universo. Somos parte do universo fazendo perguntas sobre o todo, como se o dedo de uma mão fizesse essa pergunta sobre o resto do organismo. Temos algumas respostas, não temos outras, mas o fato de podermos fazer as perguntas é algo maravilhoso. Muito bom.